Olá, hoje vamos falar sobre a fornalha de fogo ardente preparada pelo rei. Vamos começar a ver o livramento que Deus deu, e se há uma fornalha preparada para você, Deus é Deus do impossível, Deus de livramento, em nome de Jesus Cristo. Amém? Esta fornalha ela é uma figura de tudo aquilo que é feito contra mim, contra você, contra nós, em nome de Jesus, contra aqueles que servem o Senhor, porque todos nós que servimos o Senhor passamos por provações, por aflições, mas Deus, Ele é contigo. Amém? Hoje é domingo, dia 10 de novembro, nós estamos aqui mais uma vez pela graça do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu espero que você esteja bem, feliz, tenha tido uma noite abençoada, que a tua família nesse dia seja também poderosamente abençoada. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Daniel capítulo 3, verso 13. Como sempre, nós oramos antes de ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, porque é Deus falando conosco. E nós vamos então orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E te pedimos, Pai, ajuda-nos, dá-nos do teu Espírito, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, traz fé, esperança, traz, Senhor, força, em nome de Jesus Cristo, no Espírito Santo, para todos aqueles que estão enfrentando fornalhas de fogo ardente em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto ali em Daniel capítulo 3, verso 13, lembrando você que hoje nós temos o culto às 19 horas. Amém? Você é o nosso convidado, eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida, para transformar a tua vida, porque para Ele nada é impossível. Glória a Deus. Então, Daniel capítulo 3, verso 13, você já vimos ontem, aqueles 3 jovens não se prostraram à estátua que o rei Nabucodonosor fez dele mesmo. E o decreto dizia que quem não se prostrasse seria jogado na fornalha de fogo ardente. Então o que aconteceu? Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, depois que denunciaram a eles por inveja, porque eles eram os chefes das províncias, eles tinham uma posição, um cargo muito importante, então denunciaram ao rei Nabucodonosor aqueles 3 jovens. E trouxeram a estes homens perante o rei. Então eles chegaram perante o rei Nabucodonosor, porque ele estava furioso, porque eles não haviam se prostrado, não haviam cultuado a sua própria imagem. E então, no versículo de número 14, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ele fez essa pergunta para os 3, e o que está aqui nas entrelinhas é assim, e é assim na vida de todos nós. Escute, eu coloquei vocês como chefe das províncias e vocês não vão me obedecer? Vocês não vão se prostrar diante da minha imagem? Vocês vão abrir mão de tudo que eu dei para vocês? Se tudo que vocês têm, elas vieram das minhas mãos, é isso que Nabucodonosor está dizendo? Ou vocês querem perder a posição, as riquezas, o poder que vocês têm hoje? Querem abrir mão disso por causa da sua fé? Não é assim que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós somos provados na nossa fé. As aflições vêm provar a nossa fé. Amém? As pessoas provam também a nossa fé com situações, circunstâncias. Versículo de número 15. Agora, pois, olha o que ele diz: estai dispostos a se prostrar, ou vocês vão perder tudo que vocês têm? Ou vocês querem abrir mão da posição, das riquezas que vocês têm? Então ele diz: agora pois estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja quanta informação, quanta intimidação tem neste versículo 15. Primeiro, diz que Deus não é capaz, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, não é capaz de livrá-los das mãos de Nabucodonosor. Ele é sim.
Segundo, ele está dando aqui, dizendo assim, olha, agora vocês estão diante de mim e eu quero ver vocês me adorando, senão eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E vocês morrerão ali. Então não vai mais só perder o poder, o prestígio, as riquezas, vocês morrerão agora também. Essa é a ameaça completa, a intimidação completa que aqueles 3 jovens receberam. Amados, aquele rei Nabucodonosor, ele já havia reconhecido Deus como Deus dos deuses, mas ele esqueceu disso. Ele esqueceu disso. E amados, aqui um detalhe importante, porque talvez você, assim como eu, esqueceu de conhece pessoas que esqueceram quem é Deus. Assim como o rei Nabucodonosor, que reconheceu com Daniel que Deus era o Deus dos deuses, agora ele esqueceu, agora ele está questionando quem é poderoso para livrar vocês das minhas mãos. Deus não é. E eu quero dizer para você que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus que anula sentenças, que muda diagnósticos, Deus é o Deus que transforma a história, que muda os rumos da nossa vida, em nome de Jesus. E ele aqui no versículo, então, de número 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Amados, esse termo, ele significa não como um desrespeito ao rei, mas pelo compromisso que eles tinham com Deus e que não era com o homem. Quantos abrem mão dos seus princípios? Escute, porque isso é muito importante, amados. Você e eu temos que temer a Deus e não aos homens. Quantos abrem mão dos seus princípios, dos seus valores, por causa de dinheiro, de posição e de tantas outras coisas, querido? E esses 3 jovens estavam diante do rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor, com todo o seu poder, eles não abriram mão do seu compromisso contra Deus, do seu compromisso com Deus. Eles, amados, eles se comprometeram com Deus de tal maneira que, ainda que aquilo havia sido estabelecido pelo rei Nabucodonosor, eles não iriam se corromper, eles não iriam contra a palavra de Deus. Eles não abriam a mão dos seus valores. A Bíblia é muito clara: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus diz isso, que nós devemos dar a César o que é de direito a César. Ele não questiona César, mas ele diz que nós devemos dar a César o que é direito a César e a Deus o que é direito de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que quando algo é colocado e que vai contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, nós não precisamos então obedecer. E é isso que esses jovens estavam fazendo. Eles estavam assumindo perante o rei Nabucodonosor o seu compromisso com Deus. Mas eles estavam dizendo: nós não somos contra o rei, mas nós temos um compromisso com Deus, que nós não vamos abrir mão disso. Nós não vamos abrir mão do nosso comprometimento com Deus, dos nossos princípios, da nossa fé, por riqueza, dinheiro, por posição, por status, por nada. Por nada. E é tão interessante, amados, que ele diz ainda assim: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então eles respondem ao rei que havia desafiado, dizendo: quem os poderá livrar das minhas mãos? E o Deus de vocês não é capaz? Mas eles respondem ao rei e dizem: não, nosso Deus é capaz, e se ele quiser, ele vai nos livrar. Amados, esse versículo 17 e 18, ele é muito importante. Vamos ler o 18 para poder terminar esse pensamento. Se não fica sabendo, ó rei, ou seja, caso Deus não os livre, que não serviremos a teus deuses. Amados, que tremendo que é isso aqui. Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Oh, querido, eles estão dizendo aqui: se nós tivermos que ser castigados, pagar o preço, nós vamos pagar. Amém? Querido, esse texto ele não está aqui para ser uma história bonita. Ele está aqui para nos ensinar. Amados, quantos abrem mão de Deus, dos seus valores, dos seus princípios, encontram desculpas em si mesmos para ir contra a palavra de Deus.
achando que Deus vai entender. Sabe? Ah, não, Deus entende, Deus sabe o que eu estou passando. Mas abre mão dos valores da palavra de Deus e Deus não muda. A palavra de Deus não muda, ela é absoluta. Esses jovens que nós vimos aqui, inclusive Daniel, agora Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles se comprometeram com Deus independente das circunstâncias. A sua vida não era mais importante do que o compromisso com Deus. As riquezas, o poder desse mundo, o dinheiro, não era mais importante do que o compromisso com Deus. Amados, isso não é uma história bonita, é uma história que nós precisamos viver e colocar em prática todos os dias, quando o mundo chega para nós e diz, abra mão dos teus valores, senão você não vai ter dinheiro, senão você vai perder o teu emprego, senão você vai perder a posição que você tem. Querido, escolha agradar a Deus e não aos homens. E o que a palavra de Deus diz, versículo de número 19? Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Olha, amados, ele ficou aqui endemoniado. Eu já vi muito isso em libertação. Quando nós fazemos libertação, o aspecto da pessoa muda. E diz assim, e transtornado o aspecto do seu rosto, ou seja, o seu rosto mudou, ficou com aspecto transtornado, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Amados, muitos nessa hora, talvez fossem gritar, não, rei, então nós vamos, então agora eu vou me prostrar. Mas eles não, amados, eles não abriram mão dos seus princípios, dos seus valores, em nome de Jesus. Não abriram mão. Amados, possivelmente eles tinham família. E talvez eles pensem, puxa, como é que vai ficar minha esposa, meus filhos? Não, comprometimento com Deus, compromisso com Deus é maior. Lembra, eu vou repetir o que nós estamos falando desde o capítulo 1. Deus honra aqueles que o honram. Amém? Essa semana nós falamos sobre, na quinta-feira, se você não assistiu, eu recomendo, a palavra sobre os gafanhotos. Diferente do que muitos falam dos gafanhotos, que fala de dinheiro, não é de dinheiro, é de arrependimento. Assista quinta-feira, o culto de quinta-feira das 19 horas, que fala sobre os gafanhotos. E diz aqui, versículo 20, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Amados, eles se mantiveram firmes, convictos da sua fé, honrando a Deus até o final, não abriram mão dos seus valores, não quiseram achar uma brecha, um jeitinho, uma desculpa. E então no versículo 21, então estes homens foram atados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Versículo de número 22, porque a palavra do Deus era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, amados, a fornalha estava tão quente que aqueles homens que pegaram os 3 jovens para lançar na fornalha, eles morreram quando estavam lançando os 3 jovens dentro da fornalha, porque era uma fornalha vertical, né? Ou seja, um buraco, né? Um buraco. Então, eles morreram, os homens mais poderosos do seu exército. Mas aqueles 3 jovens se mantiveram firmes, crendo no Deus que tudo pode, que tudo vê, que é o Deus do impossível. Amém? Amado, Deus honra aqueles que o honram. Versículo 23, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa, mas não abriram mão dos seus princípios e dos seus valores. Você quer ser abençoado, meu irmão? Nós vamos ver amanhã o que aconteceu. O que aconteceu com esses 3 jovens dentro da fornalha. Você quer ser abençoado? Honre a Deus. Viva para Deus, não tenha medo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para terminar esse tempo nosso de oração. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te adoramos de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui representada.
Que o Senhor abençoe os casais, os filhos, a viúva, o viúvo, o solteiro, a solteira, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Precisamos de Ti, ajuda-nos. Somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, que esta palavra venha trazer fé para os nossos corações, convicção, em nome de Jesus. Sabedoria, discernimento. Senhor, que esta palavra venha nos fortalecer e fortalecer a nossa fé pelo exemplo desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, culto 19 horas, não esqueça também de dar like, compartilhar com quem você ama e coloque nos pedidos nos comentários teu pedido de oração. Nós oramos por todos, sabemos o quanto ele é importante para você. Você não está sozinho. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Deus te abençoe.